Salve rapaziada, aqui é o Sr. Mike e hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o sidechain nas minhas músicas e vou dar algumas dicas de como deixar o sidechain de vocês um pouco melhor. Então antes de começar esse vídeo, eu já vou pedindo aqui para vocês deixarem um like nesse vídeo se ajudar vocês de alguma maneira. Também para vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho, porque toda semana vai ter vídeo novo e já tem vários vídeos de remake aqui no canal e alguns tutoriais ensinando vocês a produzir. Me seguir no Instagram, que lá no Instagram toda semana tem dica nova de produção, então se você tá aqui nesse canal, provavelmente é porque você está tentando aprender a produzir melhor e lá vai ter dica toda semana. E também queria falar para vocês que eu criei um server no Discord, vou deixar o primeiro link aqui embaixo. Então se você quiser entrar lá para interagir comigo, para a gente trocar uma ideia sobre produção, sobre como alguns sons são feitos, em questão de sound design, para a gente trocar feedback nas músicas, eu vou estar sempre atualizando vocês das ideias de vídeo lá. Então sejam muito bem-vindos a entrarem no meu server do Discord, espero que a gente possa trocar uma ideia legal lá. E é isso, bora pro vídeo. Bom, aqui dentro do Ableton eu preparei então um loopzinho para a gente aplicar o sidechain. Vocês podem ver que eu fiz só um baixo aqui, um piano com uma bateriazinha, e eu vou tocar ele para vocês sem o sidechain. Então, como vocês já devem saber, a música eletrônica depende muito do sidechain, que é o que faz o volume das coisas abaixarem quando o kick toca, para dar essa sensação de movimento na música, ainda mais no drop, que é geralmente onde o kick está mais presente. E a gente já está logo de cara sentindo as coisas embolando, por exemplo, o kick embolando com o baixo, esse piano muito durão. Então, vamos começar. Primeiro de tudo, para fazer o sidechain do kick e do baixo, eu gosto de deixar só os dois solados e ouvir eles aqui. Então você pode fazer esse tipo de sidechain de duas maneiras. Tem alguns plugins que ajudam a gente a fazer o sidechain, por exemplo, os mais conhecidos são o LFO Tool, o Kickstart, se eu não me engano, o Shaperbox. Eles são três plugins que trabalham da mesma maneira, só que uns são mais versáteis, outros são menos versáteis. Por exemplo, o Kickstart ele é bem prático, porque você só joga ele no canal e o sidechain está pronto. O LFO Tool a gente tem que desenhar o sidechain. E o Shaperbox, Volume Shaper, não me lembro direitinho o nome, ele permite a gente pegar o nosso sinal e dividir ele em bandas, para fazer, por exemplo, o sidechain um pouco mais brusco na parte dos graves e um pouco menos brusco na parte aguda, o que é legal para fazer nos bus, nos grupos aí com vários instrumentos. Eu gosto de utilizar o LFO Tool, então eu vou arrastar aqui o LFO Tool para o meu canal do baixo. Vocês podem ver que ele já tem um presetzinho aqui, mas não é o ideal. O que eu gosto de fazer para ter um sidechain, de certa forma, perfeito na hora do baixo? Vocês podem ver que meu kick, dentro dessa batida aqui, ele está ocupando um certo espaço. Bem quando começa o kick, o meu MIDI aqui tem uma nota, então o meu baixo já começa tocando em cima do kick. Para eu poder ouvir esses dois claramente e não acabar fazendo um sidechain muito grande, que vai prejudicar a nossa audição no baixo, eu gosto de dar uma olhada aqui visualmente no comprimento do kick. Então vocês podem ver aqui que meu kick está tomando um pouco menos de 4 dessas barrinhas aqui. Então eu vou vir aqui no meu LFO Tool e eu vou puxar essa linha aqui para mais ou menos onde acaba o kick. E daí a partir disso eu vou mudando meu sidechain. Por exemplo, se eu quero que ele seja mais brusco no começo, eu posso fazer um buraco aqui maior no começo e ir moldando ele conforme o meu kick, porque o kick geralmente ele tem esse pico de volume aqui no começo. E aqui no final eu dou só uma puxadinha para não dar esse estralinho. Então no LFO Tool, se a gente vier aqui e clicar nessa opçãozinha aqui, a gente vai ver a onda do meu baixo e como o sidechain está agindo nele. Vocês podem ver que toda essa parte cinza aqui seria o meu baixo original,
que estaria tocando sobreposto no kick, só que assim eu estou fazendo espaço para o kick tocar e a gente ainda consegue ouvir bem o baixo. Então, na hora de fazer sidechain no baixo, é assim a maneira que eu gosto. Então, se eu tivesse um kick, por exemplo, um kick mais curto, vocês podem ver que ia ficar um espaço muito grande até o baixo tocar. Então eu vou acabar perdendo o volume do baixo, perdendo força na minha track. Então, para corrigir isso, como aqui eu tô vendo que ele ocupa 2 barrinhas, eu vou puxar essa parte aqui do meu sidechain. Então não esqueçam que a duração do meu sidechain sempre vai ser de acordo com o meu kick. Se eu quiser um kick mais curto, eu vou acabar ouvindo mais bass na minha música. E se eu tiver um kick mais longo, o baixo vai acabar tocando menos. Então tocando aqui junto com esses loops. É óbvio que esse baixo aqui é um baixo bem simples, eu fiz ele bem rápido, é só uma Sol Wave com um pouquinho de distorção, mas eu fiz ele só para demonstrar aqui para vocês. Então, partindo aqui para esse piano, como é um instrumento agudo e não é uma camada de baixo, então eu vou acabar fazendo certinho esse piano aqui de uma forma um pouco diferente, e eu vou estar utilizando o compressor do próprio Ableton para fazer isso. Aí você vai me perguntar, então para fazer o sidechain no piano eu posso simplesmente copiar esse sidechain aqui do baixo e jogar no piano? E cara, você pode, só que olha como isso aqui vai soar. Meu piano vai perder muita força, porque todo que ser esse espaço aqui que o kick ocupa não é só de frequências agudas e médias, que é onde está o piano. Esse kick tem bastante frequências graves, então essa parte mais gorda e longa do kick é grave. Essa é uma parte que não está conflitando com o meu piano, porque, por exemplo, aqui eu tenho um low cut a partir de 200 Hz, então para baixo disso eu não vou precisar me preocupar com o sidechain. O sidechain do piano é feito para a gente conseguir ouvir o kick nos médios e nos agudos, porque na parte grave o meu piano não está tocando, então não tem o porquê de eu ter um sidechain tão grande. Para vocês entenderem o que eu estou falando sobre as partes médias e agudas do kick serem mais curtas que a parte grave, a gente pode fazer o teste aqui, pegando esse kick. Então, tirando essa parte grave do kick, se eu der um render nele aqui, vocês vão ver que a parte aguda do kick ela é bem curtinha, ela vai ocupar só uma dessas barrinhas aqui pequenas. Então vocês podem ver que tudo isso aqui é grave, e eu não preciso tirar isso do meu piano, porque assim eu vou estar perdendo força e corpo no piano. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar o compressor do próprio Ableton, e nele, então, a gente vai fazer o sidechain. O sidechain, propriamente dito, é quando a gente pega algum sinal e acaba modulando outro parâmetro através desse sinal. E nesse caso aqui a gente vai estar modulando um compressor, que é o que faz com que o nosso volume abaixe toda vez que o kick toca. Então aqui nessa parte de sidechain, vou selecionar o kick, vocês podem ver que ele já vai agir no meu piano. Normalmente o compressor do Ableton vem assim, mas eu acho que essa aqui é a visão mais intuitiva que a gente tem para fazer esse tipo de coisa. Aqui nos meus parâmetros, o ratio do compressor é o quanto ele vai comprimir. Eu gosto de deixar no infinito, que assim eu consigo controlar com a threshold o volume que eu estou tirando do meu sidechain. O ataque do compressor é o atraso que a gente vai ter na hora que ele vai começar a atenuar o volume. Como a gente quer deixar esse clique do nosso kick passar, então a gente vai querer zerar esse ataque, porque assim que o kick tocar, a gente já vai querer que o volume do nosso piano abaixe e depois suba de novo. O release é o quanto ele vai ficar segurando essa atenuação lá embaixo. Não é interessante a gente deixar um release muito alto, porque pode ser que quando o kick volte a tocar novamente, a gente ainda não tenha voltado ao nosso volume original do nosso piano. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês
Vocês podem ver que se eu deixo o release muito alto, o nosso piano nem chega a voltar para o volume original. Então eu gosto de deixar o release no automático mesmo, por causa que assim o próprio Ableton vai saber qual que é o melhor parâmetro. Se a gente tenta deixar ele muito curto, a gente vai ter alguns artefatos no som e não vai ficar muito legal. Então eu gosto de deixar no automático mesmo. Então aos poucos a gente vai descendo o threshold para chegar num ponto em que nosso sidechain esteja legal. Não esteja nem muito para baixo e nem muito para cima. Vocês podem ver que eu ainda estou tirando uma boa parte que não é necessária, porque vocês viram que quando eu mostrei o kick para vocês, era só aquele clique inicial que a gente precisava remover. Então, aqui dentro do compressor do Ableton, a gente pode equalizar o som que vem para o sidechain. Então, por exemplo, o nosso sidechain está sendo acionado por esse kick aqui. Essas frequências graves estão ajudando a deixar ele mais comprido. Então, se eu fizer um equalizador, botar ele no modo low cut e tirar dos 230 Hz para baixo, por exemplo, vocês podem ver que o nosso sidechain vai ficar muito menor e mais preciso. Esse mesmo sidechain aqui eu posso jogar nesse crash, talvez com não tanto threshold, que eu não preciso atenuar ele tanto. Então é assim que eu gosto de fazer o sidechain no piano. Vocês podem ver que eu não perdi tanta informação do piano. Então eu vou comparar para vocês mais uma vez esse sidechain aqui com esse aqui. Podem ver que eu deixo de perder bastante informação no piano, mas ainda tenho esse balanço, ainda deixo aquele clique do nosso kick passar. E para fazer isso com o LFO Tool, por exemplo, eu posso pegar e desenhar um sidechain um pouco mais curto. Mas eu ainda prefiro o resultado do próprio compressor do Ableton, que é nativo e é muito simples de usar. E esse foi então o meu tutorial de sidechain. É assim que eu faço. Então se lembrem que nos elementos mais agudos a gente não precisa de um sidechain tão grande, por causa que o kick não ocupa tantas partes. Na parte mais grave a gente pode sim ter uma atenuação um pouco maior. Lembre que isso não são regras, tá? Existem músicas com bastante sidechain enorme, tem outras músicas que quase nem tem sidechain, depende dos elementos também que a gente for usar. Por exemplo, se eu tenho uma voz cantada, um drop, por exemplo, eu gosto de quase não ter nenhum sidechain, ou ter uma coisa bem pequenininha, porque eu não gosto de estragar a voz do cantor. Mas isso a gente vai ter que testar e varia sempre de música para música, então não leve isso aqui como regra. Então não esqueça de olhar para o seu kick, ver o comprimento dele e dosar aos poucos o quanto você acha que você precisa ou não, para a gente conseguir ouvir o kick e conseguir ouvir o baixo. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, já se inscreve aqui no canal, ative a notificação, dá uma olhada nos meus outros remakes. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com alguma coisa. Qualquer dúvida deixem aqui nos comentários e deixem também sugestões de vídeos. E não esqueçam de entrar então no meu server do Discord para a gente trocar uma ideia. Então pode mandar mensagem lá, eu quero sempre poder contar com vocês lá. A gente provavelmente não vai estar em muitos, então é sempre legal que a gente se ajude. Eu sei que sempre tem uma galera aí que tem um trampo legal, a galera da área de fotografia que andou até mandando mensagem para mim, tem a galera de design e tudo. Cada um sempre tem algo para agregar, então sem ficar com medo, entra aí no meu server do Discord e vamos trocar uma ideia lá. Por hoje é isso. Valeu!